Olá, bom dia. Bem-vinda, bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho e o Hora 1 já está no ar para você. Gente, a divulgação das mensagens atribuídas ao ex-juiz Sérgio Moro e aos procuradores da Lava Jato teve reações de todos os lados. Para Moro, o destaque fica por conta do caráter criminoso aí da obtenção dessas mensagens e que nenhuma ilegalidade foi revelada com elas. Já entidades da área jurídica, como a Ordem dos Advogados do Brasil, se mostraram preocupadas, tanto com o conteúdo divulgado, quanto também com a possibilidade de que autoridades tenham sido hackeadas. A repercussão continua e a gente te mostra já já. Agora, os nossos outros destaques de hoje. A namorada do ator Rafael Miguel presta depoimento à polícia e conta que o pai, acusado pelo crime, era contra o relacionamento. Peritos de São Paulo tentam confirmar se houve problema com os freios do ônibus que bateu em outros veículos e provocou a morte de 10 pessoas na Serra de Campos do Jordão. Governadores se reúnem hoje com o relator da reforma da Previdência. Eles querem manter estados e municípios na proposta de mudanças. O advogado de Nájila de Souza, que acusa Neymar de estupro e agressão, deixa o caso. Mais de 90 pessoas morrem durante um ataque a um vilarejo no Mali. A polícia investiga se o piloto do helicóptero que bateu no alto de um prédio em Nova York tentou fazer um pouso de emergência. E no esporte, claro, o destaque continua sendo a seleção brasileira. Aliás, o plural, As seleções. Conta, Tiago Oliveira. Bom dia, querido. Bom dia, Mona. Bom dia, turma. Pois é, as meninas do Brasil já estão no local da segunda partida na quinta-feira. Será que a Marta vai jogar? E os caras estão em São Paulo. O Brasil faz o jogo de abertura da Copa América na sexta-feira contra a Bolívia. Se liga aí. Vão ser 3 dias de treinos no Pacaembu, antes da estreia na Copa América no Morumbi. Na França, as meninas da seleção foram recebidas por passistas em Montpellier, local da partida contra a Austrália nessa quinta-feira. No fechamento da 8ª rodada do Brasileirão, o Goiás venceu o Chapecoense no Serra Dourada, com 2 gols de pênalti. O Flamengo apresentou o novo técnico, Jorge Jesus, e o português diz que acompanhava o time pela TV. E a estreia do novo treinador do rubro-negro vai ser nas quartas de final da Copa do Brasil. Um sorteio já definiu os confrontos. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta impede o Londrina de virar líder isolado e sobe para a 4ª colocação. A terça-feira tá aí, Você já engrenou a semana, então, para ninguém perder o ritmo, o compromisso de logo mais, tem que ficar, ligadinho nos destaques do tempo. Conta, Jaqueline Brasil, bom dia! Bom dia, Mona, e bom dia para você. E você sabe qual é o ritmo da terça-feira? Qual, Jaqueline? Mais acelerado. Opa! E aqui, claro, no Hora 1, você tem o nosso pacote do tempo especial. Muita informação, prestação de serviço. Sempre. Faz tempo que eu não falo isso. Tiquinho de Mona. E de Jaque. E de Tiago também. E de vocês também. Claro, sempre. Para começar, isso. Tempo seco é o nosso destaque em boa parte do país, com friozinho de manhã, esquentando mais à tarde. E tem chuva também. No norte do Rio e até o Rio Grande do Norte, podendo chover forte. E no extremo norte também tem previsão de chuva. Essa chuva vai ficar concentrada nas bordas do país e até o fim da semana, tempo seco garantido em quase todo o país. É isso aí, informação, previsão do tempo, prestação de serviço, os tiquinhos de cada um aqui. Estamos nessa terça-feira, só começando a Hora 1, Jaqueline? É isso aí. Fica com a gente. Temos que começar, falando sobre aquele caso absurdo do ator, porque a polícia de São Paulo procura, o comerciante, o Paulo Cupertino Matias. Ele é suspeito de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele. Foram 2 horas de depoimento.
Isabela Tibescherani chegou na delegacia que investiga o caso, acompanhada do advogado. Ela contou à polícia que estava voltando para casa, na zona sul de São Paulo, de carona com o namorado, o ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e os pais dele. No depoimento, Isabela contou que o namorado e os pais estacionaram o carro e a acompanharam até o portão de casa e que, neste momento, o pai estava esperando por ela. Isabela disse que ficou surpresa porque o pai não mora com a mãe e que não sabia que ele estaria ali. Paulo Cupertino Matias mandou a filha entrar e ficou do lado de fora com o namorado dela e os pais. Isabela apenas se afastou e logo ouviu os disparos. Na saída da delegacia, o advogado de Isabela disse que o pai era agressivo e não aceitava o namoro de mais de um ano com Rafael. Não aceitava o namoro dela com ninguém. Então foi isso que houve. A mãe de Isabela, Vanessa Tibescherani, que também estava em casa quando o crime aconteceu, foi ouvida por 4 horas pela polícia. Rafael e os pais foram enterrados num clima de revolta e indignação. Rafael Henrique Miguel ficou conhecido ainda menino, quando apareceu num comercial pedindo um alimento que muitas crianças torcem o nariz. Por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis. Aqui na Globo participou das novelas Pé na Jaca, Cama de Gato e Tiquititas no SBT. Ele salvou minha vida. Ele foi um herói. Os pais dele criaram um príncipe, um anjo. Equipes da polícia fizeram buscas atrás de Paulo Cupertino Matias, mas até agora o comerciante não foi localizado. Ele tem passagens pela polícia por furto, roubo e associação criminosa. Em um outro caso triste demais, né? A polícia de São Paulo está investigando as causas daquele gravíssimo acidente que nós falamos tanto na edição de ontem, que deixou 10 mortos e mais de 50 feridos ali na região de Campos do Jordão, na Serra de Campos do Jordão. Testemunhas contaram que o ônibus teria ficado, sem freio quando voltava, então, de uma viagem, gente, para comemorar o Dia dos Namorados. 54 viaturas, entre socorristas, bombeiros e policiais, fizeram parte da operação. O ônibus de excursão voltava com turistas de Campos do Jordão e seguia para Cubatão, na Baixada Santista. O veículo descia o trecho de serra da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro quando perdeu o controle e tombou em uma curva, atingindo 5 carros. Vi um ônibus voando. O ônibus veio realmente, deu a impressão que ele subiu por cima dos carros e veio tombando. Eu olhei pelo retrovisor e o ônibus veio derrubando os 2 carros atrás de mim. E aí eu tirei um pouco pro meio da pista e não sei, aí não vi mais nada, capotei umas 4 ou 5 vezes. A empresa responsável pela excursão é a Brasil Santana Transportes. Segundo a Agência de Transportes do Estado, a Artesp, tanto o veículo quanto a empresa estão em situação regular. A última vistoria feita no ônibus é válida até dezembro deste ano. Depois de uma perícia inicial feita ainda no local do acidente, o ônibus foi trazido aqui para o pátio da Polícia Civil em Pindamonhangaba para uma etapa complementar dessa coleta de informações, dessa vez mais focada nos equipamentos do veículo, como, por exemplo, no sistema de freios. A gente não teve autorização para acompanhar esse trabalho, mas a expectativa da polícia é que o resultado dessa perícia fique pronto até o final dessa semana. Testemunhas do acidente também serão ouvidas durante a investigação. Essas vítimas estão sendo qualificadas para que a gente possa fazer um boletim de ocorrência complementar e então passar toda essa situação para a delegacia de Pinda, que ela vai então instaurar um inquérito policial e apurar todo o fato. Os corpos das 10 vítimas do acidente foram examinados ali no IML de Taubaté. Eles estão sendo liberados para que as famílias possam então fazer os enterros. 11 feridos continuam internados, como eu disse, uma tragédia. Tá precisando respirar aí? Depois desse começo, nós também. Vamos respirar juntos, mudar de assunto. Agora quase 4 horas, 10 minutos da manhã. A gente vai te dar os recados sobre a previsão do tempo. Aliás, esse é o nosso papo lá no Esquenta, no camarim. Esquenta verdade, a galera também, Jaque? Vamos esquentar. Agora de manhã eu não vou conseguir esquentar muito, até porque a temperatura está super baixa. Em algumas regiões do país, sim, né? No centro e sul do país. Sul do país, aqui no sudeste, em algumas cidades do centro-oeste, normal. Você que está aí com a sua pantufa, pode continuar com aqueles 2 pares de meia, mas já vá se preparando que você vai tirar 1 ou 2 aí no meio da tarde. Eu estava na padaria ontem, aí uma senhora chegou e falou assim, eu também sou friorenta igual você, estou me sentindo representada. Então, para as friorentas... Mas é que o
pé é a base de tudo. Total, se não esquenta não dá nem pra dormir. E quando você faz a unha do pé no frio e tem que ficar com chinelo? Então, é complicado. Eu tenho uma técnica. Depois que o esmalte seca, bota um secador ali embaixo para dar uma esquentadinha. Boa, isso aí. Pois é, você que está pensando então em fazer a unha do pé, faça no meio da tarde, tá? Hoje teremos então um dia ensolarado à tarde. Mas são as dicas, né? Boa. Agora de manhã ainda vai fazer frio, mas depois a temperatura vai subindo. Serve para você que está no centro-sul do país. Sobre chuva. Previsão de chuva então hoje para você que está do norte do Rio, passando pelo Espírito Santo, leste do Nordeste até o Rio Grande do Norte. No trecho entre Ceará e Maranhão, também em boa parte do Norte, essa chuva pode vir a qualquer momento. Pode ser forte? Pode ser forte. A gente começa mostrando onde mais choveu, inclusive Belém. Belém ontem choveu bastante, 70 milímetros em 24 horas, é muita chuva. Depois Natal com 43 milímetros, João Pessoa também, 42 milímetros. A gente tinha falado já sobre essa previsão de chuva. Boa Vista também com acumulado de chuva e São Mateus no Espírito Santo. Toda essa chuva esperada por causa da umidade do calor e também uma alta pressão. A alta pressão, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês, ainda está mandando umidade para o leste aqui da região nordeste. Por isso que ainda acumulado de chuva para quem está no Espírito Santo, no Recôncavo Baiano e lá em cima entre Pernambuco e Rio Grande do Norte. Mas a chuva mais volumosa, Mona, aqui em cima, parte do Amapá, também Roraima e norte do Amazonas. Atenção se você estiver aqui nessas cidades, Bagé, Rio Grande do Sul, 10 milímetros de chuva. Não é muita coisa, mas é bom você ficar atento. Arraial do Cabo, no Rio, 7 milímetros. Vila Velha também, a mesma previsão de chuva. Ilhéus, no sul da Bahia, com 30 milímetros, aí é um pouco mais. E Santarém, no Pará, também a mesma previsão de chuva e é uma chuva que pode ser volumosa. Aqui eu explico tudo para vocês o que está acontecendo. Lembra da frente fria que eu contei para vocês, que estava se formando no Uruguai? Você falava que era fraquinha. Super fraca. Sim. E aqui é a prova. Ela se formou realmente, trouxe um pouquinho só de chuva para o sul do Rio Grande do Sul, mas como nós temos um bloqueio atmosférico, esse bloqueio não deixa nenhuma frente fria avançar pelo país. Essa frente fria, eu diria para vocês que fez uma cócegas. Só cócegas? Ela já está em alto mar. Já foi. Só foi uma brisinha mais gelada. Tá. Ela ainda aumenta as áreas de instabilidade. A chuva, ela vem fraca mesmo, no sul do Rio Grande do Sul. Restante do estado gaúcho, Santa Catarina, Paraná, tempo fica firme. Vale para você que está aqui em São Paulo, praticamente todo o estado de Minas Gerais e também o centro-oeste do país. Essa alta pressão, ela continua mandando umidade e é por isso que ainda pode chover. Pode ser uma chuva forte? Pode. Do norte do Rio de Janeiro, pegando até a região dos lagos e subindo pelo Espírito Santo até lá em cima no Rio Grande do Norte. Vamos dar uma passeada por Recife para ver como é que está a condição do tempo agora, porque pode chover. Recife, a gente sempre vê essa pista molhada. É a garoa da madrugada. Eu digo que ela tem desde o primeiro dia de hora 1, há quase 5 anos. Exatamente. Essa chuva, ela pode apertar em alguns momentos, não dá para negar. O sol também aparece e a máxima aí passando dos 30 graus. Em Barreiras que está aqui no amarelo, no tempo seco, eu tenho certeza que tem um pacote da chuva da segunda-feira. Tô falando, pista molhada, aquela chuvinha, mas depois o tempo vai ficar bem firme, não tem previsão de chuva, o sol vai aparecer e a máxima vai passar aí dos 32 graus. Lá em cima, no norte do Nordeste, então, Ceará, Piauí, Maranhão, a chuva ela vai ser mais fraca e lá em cima, Zecite, zona de convergência intertropical, aumentando demais as áreas de instabilidade, especialmente para o norte aqui da região, Amapá e também Roraima. Há um destaque muito importante. Como não teremos a capinha nebulosidade nem aqui em São Paulo e também no Paraná, vamos dar agora uma visualizada em Curitiba. Tem nevoeiro, um pouquinho de névoa, na verdade, pode virar nevoeiro, porque quando a gente consegue observar menos, a visibilidade piora. Por causa da falta de nebulosidade, toda a umidade que está aqui na superfície sobe e forma aquela nuvem super baixa. Então, cuidado com os aeroportos mais tarde. Vamos dar uma olhadinha nas mínimas para a gente observar como é que vai ser o dia hoje. Sim. 16 em Porto Alegre, 17 em Floripa, 9 em Curitiba, 12 aqui em São Paulo. Friozinho, hein? Sim, daqui a pouco. 18 no Rio, mais quente. 15 em Brasília, 21 em Cuiabá. Já lá em cima, 24 em Teresina, mais quentinho. Também em Belém e 23 ali em Boa Vista. Daqui a pouco a gente traz as máximas para você. É isso aí. Todo o tempo, até às 6 da manhã, você vai saber o que está acontecendo na previsão do tempo em todo o país. Até já, Jaque.
Agora a gente conta para vocês que a Justiça enviou para o Departamento Geral de Ações Socioeducativas a lista, de menores infratores que devem ser soltos a partir dessa semana. Uma das condições para a libertação é que eles voltem a estudar. Mas o governador Wilson Witzel disse que as escolas não vão receber esses adolescentes, que ele chamou de, abre aspas, problemáticos, fecha aspas. No primeiro grupo, devem sair cerca de 40, que cometeram infrações menos graves, como furto e tráfico sem uso de armas. A juíza Lúcia Glioshi, da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas, ainda aguarda o parecer do Ministério Público. Ela vai levar pessoalmente ao Degase os nomes dos primeiros jovens que vão para o regime domiciliar. Só vai ser colocado na internação domiciliar em meio aberto o adolescente que tiver amparo familiar. Então, essa família vai receber um telefonema, vai até a unidade da internação e vai levar o filho ou o sobrinho ou o neto para casa. A liminar concedida em Brasília no fim do mês passado determinou que as unidades do Estado do Rio não podem ultrapassar mais do que 19% da sua capacidade. Ou seja, se a unidade tiver 100 vagas, vai poder ter no máximo 119 jovens. A decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, gerou uma série de desafios para a Justiça do Rio. Os cerca de 400 jovens que devem ser soltos vão poder cumprir o restante das medidas em casa. Mas o regime domiciliar não está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e as varas da infância e da juventude nunca tiveram estrutura para isso. Para garantir que os cerca de 400 adolescentes cumpram as medidas corretamente, o juizado tem uma estrutura de 10 funcionários. Eles vão usar o telefone e até as redes sociais para acompanhar o comportamento desses jovens. Esses menores são problemáticos, as famílias não vão ter condições de cuidar deles como deveriam e a escola não vai poder receber. Provavelmente eles vão para a rua e vão voltar para o sistema. Integrantes do Ministério Público criticam a decisão do Supremo Tribunal Federal de libertar os jovens. Essa medida não resolve problema nenhum, não resolve o problema do Estado e não resolve o problema dos adolescentes. Se o Estado simplesmente ignorar e colocar esse adolescente na rua sem atendimento nenhum, esse adolescente ou vai ser preso quando maior, vai para o sistema penitenciário ou vai acabar sendo morto. Já a Defensoria Pública defende a libertação imediata de todos os jovens que estejam no excesso de vagas. Desde que a gente observou que a superlotação tornou-se um fenômeno ordinário e não sazonal, a gente propôs essas ações coletivas pedindo a limitação do ingresso de adolescentes nessas unidades e a gente conseguiu fazer essa central de regulação de vagas, só que essas coisas ficaram todas suspensas. Só há um ponto em que todos concordam. É preciso urgentemente construir novas unidades de internação e melhorar as que já existem. Eu não vejo diferença real entre as unidades socioeducativas aqui da capital e presídio. Não existe uma diferença substancial. Estão superlotadas. A frequência à escola e a capacidade de trabalho não é dada. Sequer tiram todos os documentos do adolescente. Ele não tira título de eleitor, ele não tira CPF. As famílias não são localizadas para virem fazer visitas a ele, para fazerem o restabelecimento da reintegração social. Então, qual é a diferença para um presídio? O governador Wilson Witzel disse que determinou que 100 milhões de reais sejam remanejados de outras pastas para a construção de novas unidades e que falta conseguir 50 milhões para então fazer essas obras. E a polícia procura 2 suspeitos de participar do assalto que terminou na morte de um homem no bairro do Jaçanã. O Jaçanã é um bairro da zona norte de São Paulo. Davi Florencio foi atacado por 4 ladrões e assassinado na frente da família. 2 bandidos foram presos durante um outro roubo. Câmeras de segurança mostram o momento em que os bandidos fogem com o carro de Davi. Ele saía com a mulher e as filhas de uma festa junina numa escola quando foi abordado pelos assaltantes. Davi foi baleado na cabeça, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A polícia encontrou o carro poucas horas depois. Câmeras de segurança registraram uma briga de trânsito em Divinópolis, Minas Gerais. Um rapaz com capacete na mão tentava agredir outro homem. Com a chegada da polícia,
o motociclista foi preso pelo crime de agressão, ameaça e resistência. O motorista também foi preso e conduzido pelo crime de ameaça. Com ele, foi encontrado um canivete. A Polícia Militar apreendeu 1 tonelada de maconha em Uberlândia, Minas Gerais. 6 pessoas foram presas. O flagrante aconteceu na rodovia BR-365 e os tabletes da droga estavam na carroceria de uma caminhonete. A droga era transportada de Mato Grosso do Sul para cidades do Triângulo Mineiro. Foi confirmado pelo Laboratório Central de Vitória da Conquista, na Bahia, um caso de meningite em uma menina de 2 anos. A criança é de São Paulo e a família estava de passagem pela cidade. O caso é considerado grave e o hospital aguarda uma vaga na UTI. Até abril deste ano, 14 pessoas morreram de meningite na Bahia. Agora são 4h20. Vou pedir a sua licença para quebrar o protocolo. Porque hoje é um dia... Chega junto. Faz 1 ano que essa pessoa querida está na nossa vida aqui no Hora 1. Eu quero dizer que você só agregou a nossa vida. Muito obrigado, as notícias do Hora 1. Eu digo sempre que você e a Jaque são um presente para mim e para todo mundo que acompanha. Então, muito obrigada por esse 1 ano de parceria. Tamo junto mesmo, né? Sempre! Sempre mesmo, toda madrugada aqui. Obrigado a você também. Claro. É um grande prazer a gente estar apresentando para vocês o Bloco de Esportes todos os dias aqui no Hora 1. E há 1 ano, né? Há 1 ano estamos juntos. Na minha caminhada de quase 5, a equipe foi mudando, mas a equipe que vem de coração aberto e está de coração aberto para vocês e para mim de madrugada. Faz toda a diferença. Obrigado mesmo. Obrigada. Poxa. Bora, Thiago! Simbora falar de Copa do Brasil. Quem pega quem nas quartas de final, você sabe? Não, na conta. tela. Tá Agora! Aqui, ó. Lembrando que temos a Copa América, vai ter a pausa também do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Então, acabou a Copa América lá no dia 7 de julho. E aí, na mesma semana, temos aí as quartas de final. Então, temos os confrontos. Grêmio enfrenta o Bahia, o Atlético Paranaense enfrenta o Flamengo, Cruzeiro, olha o clássico, hein? Nossa, total. Cruzeiro e Atlético Mineiro, Palmeiras e Internacional. O Grêmio joga em casa, o Atlético Paranaense joga em casa, o Cruzeiro também, o Palmeiras também, jogo de ida e depois o jogo de volta, como você está vendo aí na tela. No dia 10 de julho, os jogos de ida e os jogos de volta no dia 17 de julho. 07. Rapaz, seu menino. Copa do Brasil, mano, você poderia falar assim, mas Thiago, tem algum favorito? Você acha que pode ter alguma zebra? Eu acho que não tem, né? Favorito, todo mundo vai com sangue nos olhos, né? Não dá. Copa do Brasil é uma competição, assim, extremamente difícil, competitiva, todo mundo quer vencer, evidentemente, mas tem aquele atrativo da grana, você tem um nível, né, de competitividade tão grande que não tem como você colocar um favorito no X, Y, Z, porque as equipes jogam de uma maneira diferente. É uma competição diferente. Você tem uma estratégia diferente também, já que tem o jogo de ida e o jogo de volta. Então tá aí, ó. Acabou a Copa América, começaremos as quartas de final da Copa do Brasil, como você está vendo aí na sua tela. Ou seja, o cardápio está recheado por muito tempo. Exatamente. E vai ser na Copa do Brasil que o português Jorge Jesus vai estrear pelo Flamengo. O repórter Kiko Menezes acompanhou a apresentação do novo técnico do Mengão. Roda aí. Vamos ver. Jorge Jesus assinou contrato com o Flamengo por 1 ano. A estreia dele vai ser contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 10 de julho. Até lá, Jesus vai ter cerca de 20 dias para treinar a equipe, já que o futebol brasileiro para por conta da Copa América. Jesus esteve no camarote do Maracanã para acompanhar o clássico entre Flamengo e Fluminense. E contou pra gente aqui, na sua primeira entrevista coletiva, qual foi a primeira impressão que ele teve da equipe. Vi uma equipa do Flamengo um bocadinho ansiosa, mas isso também é normal ao facto de estar numa tentativa de recuperação pontual em relação ao primeiro classificado. Para a partida da próxima quarta-feira contra o CSA pelo Campeonato Brasileiro em Brasília, o time ainda vai ser dirigido pelo interino Marcelo Salles. Logo depois, o Flamengo entra em recesso por 1 semana de descanso para os jogadores. Enquanto isso, o técnico Jorge Jesus vai estar em Portugal resolvendo as últimas pendências. Esse técnico, quando eu lembro dele nas atuações, vem aquela característica, aquele comando
Quero ver como vai ser no Mengão, será? Exatamente, a grande expectativa, né? Aquele papo, é um técnico estrangeiro. No início da temporada a gente falou sobre técnicos estrangeiros, o Jorge Sampaoli surpreendeu muita gente. A gente fala do histórico dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil que não conseguem ali colocar o seu trabalho em campo e tal. Aparentemente, o argentino conseguiu no Santos, agora vamos ver como o português será no Flamengo lá no Rio de Janeiro. Isso aí. Ontem, Goiás e Chapecoense encerraram a 8ª rodada do Brasileirão. Quem acompanhou e conta pra gente é o repórter Rafael Seba. Depois de 2 semanas sem jogar, a partida contra o Corinthians pela rodada anterior foi adiada. O Goiás matou a saudade, vencendo a Chapecoense no Serra Dourada por 3-1. O primeiro gol saiu com a ajuda do VAR. O árbitro Igor Júnior Benevenuto voltou atrás do tiro de meta que tinha marcado e deu pênalti em cima do Léo Senna. Kaique bateu e marcou o primeiro do Goiás. A Chapecoense empatou numa cobrança de falta. De cabeça, o zagueiro Rafael Pereira marcou. No segundo tempo, depois de uma grande jogada do Giovanni Augusto, Jefferson acertou um belo chute. 2-1 Goiás. Já no finalzinho da partida, outro pênalti. Toque na mão do Gum. Essa nem precisou do VAR. Kaique, de novo, marcou o terceiro do Goiás. Rafael Seba, de Goiânia, para o Hora 1. Seba, obrigado pelas informações. Olha a classificação do Campeonato Brasileiro. Olha essa vitória importante do Goiás em cima da Chapecoense. Olha o Goiás aqui na primeira página, na primeira fila, entre os 10 primeiros. Lembrando que Corinthians e Goiás têm um jogo a menos, né? A CBF ainda vai passar o horário, data, tudo bonitinho, diante do pedido do Corinthians naquela semana, que estava entre Copa do Brasil e Sul-Americana. Então tem um jogo a menos. O Goiás subiu para 9º lugar com 12 pontos, e aí eu começo do início, né, de destaque o Goiás por causa dessa partida. Mas o Palmeiras também tem um jogo a menos. Palmeiras e Botafogo, ainda está no caso do STJD. Será que aquela partida será anulada? Será válida? Não se sabe ainda, o STJD ainda vai julgar. Então, o Palmeiras tem 3 pontos a menos, um jogo a menos, mesmo assim é líder com 19 pontos. Santos, com 17, roubou o lugar do Atlético Mineiro, que foi para a terceira colocação com 15 pontos, a exemplo do Botafogo na 4ª colocação. Flamengo e Bahia fecham o G6. E lá do outro lado, a Chape perdeu, mas ainda respira, está fora do Z4. Mas tem que prestar atenção, Tem que prestar atenção. 7 pontos na 16ª colocação. O Fortaleza do Rogério Ceni está ainda, né, no Campeonato Brasileiro, tentando se encontrar. 17º lugar, o Vasco com 6 pontos, CSA com 6 também. E o Avaí, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, lanterninha com apenas 4 pontos. A última vitória do Avaí foi no estadual. Eita. Campeonato estadual. Só para você ter uma ideia. Dureza, né? Ó, conta que tem mais até 6 para quem vai poder ficar com a gente mais um tempo? Vamos falar das seleções? Vamos, esse plural tá tão gostoso. Tá legal, né? Demais. Nossa Senhora, vamos falar da seleção masculina, aí começar a Copa América, sexta-feira teremos Brasil e Bolívia. Vamos falar também da Copa do Mundo Feminina, Brasil joga contra a Austrália na quinta-feira e a gente fala também da Série B. Combinado, até já, Thiago. E depois do intervalo você vai ver também, aqui no Hora 1. A polícia investiga se o piloto do helicóptero que bateu no alto de um prédio em Nova York tentou fazer um pouso de emergência. E mais de 90 pessoas morreram durante um ataque a um vilarejo no Mali. Estamos de volta, agora são 4h31 da manhã dessa terça-feira. Chegou agora? Bem-vinda, bem-vindo. Para você que ligou a televisão agora, a gente preparou um resumo das nossas principais notícias de hoje. A namorada de Rafael Miguel prestou depoimento à polícia sobre o assassinato do ator e dos pais dele em São Paulo. O pai da jovem, principal suspeito pelo crime, está foragido. Ele não aceitava o namoro. Os corpos de Rafael e dos pais foram enterrados ontem na Zona Sul de São Paulo. Não aceitava o namoro dela com ninguém. Então foi isso que houve. A Polícia Civil de São Paulo investiga as causas do acidente que deixou 10 mortos e mais de 50 feridos na Serra de Campos do Jordão. O ônibus teria ficado sem freio e, desgovernado, avançou sobre 5 carros. Vi um ônibus voando.
O ônibus veio realmente, deu a impressão que ele subiu por cima dos carros e veio tombando. O ônibus trazia de volta para a Baixada Santista um grupo de turistas que participava de uma excursão na Serra da Mantiqueira. A Polícia Militar apreendeu 1 tonelada de maconha em Uberlândia, Minas Gerais. 6 pessoas foram presas. A droga era transportada de Mato Grosso do Sul para as cidades do Triângulo Mineiro. Quatro e 33 agora. Vamos fazer o primeiro giro de câmeras desta terça-feira. Vamos passear por alguns locais do nosso país juntinhos aí na nossa rotina de todas as manhãs. Vamos lá. Agora em São Paulo, 13 graus. Daqui a pouquinho a Jaqueline Brasil volta com as informações da previsão do tempo para todo o Brasil. Vai ter aquela história que vai esquentar no decorrer do dia, mas até as 6, 7 da manhã vai esfriar mais. Então, claro, para você que pula cedo da cama, precisa de um casaco, sem dúvida, tá? Bom dia. No Rio de Janeiro sempre é mais quentinho, né? Bem mais quente do que em São Paulo. 21 graus agora. Bom dia, cariocas. Um ótimo dia para você que está ligadíssimo aqui em Belo Horizonte. Mineiros, bem-vindos. 13 graus agora em BH. Vamos girar mais. Agora passamos em Vitória. 20 graus neste momento em Vitória. Do Sudeste, vamos para o Centro-Oeste. 3 paradas. Brasília com 13 graus. Frio em Brasília, né? Goiânia com 17. E Cuiabá, calorão de 23. Em Cuiabá parece que não tem frio, não. 23 graus neste momento. Uma ótima terça-feira para todos vocês que estão em Cuiabá, já aqui com a gente. Agora no Nordeste, Salvador, com calorão de 26. O Recife com uma chuvica e calor também, de 26, a mesma temperatura. E Fortaleza parece também com chuva, um pouco mais quente, 27 graus agora. Terminando o giro com nevoeiro. Será nevoeiro? A Jaqueline já fez o positivo para mim. É isso, nevoeiro agora em Curitiba. Cuidado, tá? 12 graus neste momento. E subimos a Serra Gaúcha, paramos em Caxias, 12 graus também em Caxias. Gente, reviravolta no caso do haitiano que morreu atropelado em Santa Catarina. Imagens revelaram que Kirby, de 32 anos, foi empurrado na frente de um caminhão. Depois de ver as imagens, o delegado abriu um inquérito para apurar o crime. E testemunhas revelaram também que estão sendo ameaçadas. Entidades que representam imigrantes se reuniram para acompanhar o caso e prestar apoio à irmã de Kirby. Ela veio do Haiti para fazer o reconhecimento do corpo. Esse é um menino bom, esse menino nunca briga com ninguém. Toda pessoa está perguntando por que irmã morreu. Kirby Tinguê tinha 32 anos e morreu há uma semana na BR-101 em São José. A morte dele, que era tratada como um atropelamento, teve uma reviravolta depois que denúncias levaram a polícia a pedir imagens das câmeras de monitoramento da rodovia. Elas mostram o momento em que Kirby é empurrado e atropelado pelo caminhão que passava na hora. Ele morreu no local. Além de prestar apoio à irmã de Kirby, as entidades estão empenhadas em acompanhar de perto a investigação e também se comprometeram a entrar com um pedido de proteção para testemunhas e familiares que estão com medo. É que, para evitar que o crime fosse denunciado, algumas testemunhas teriam sofrido ameaças. O delegado Manuel Galeno segue trabalhando no caso e não deu mais detalhes para não atrapalhar a investigação. As entidades querem que a polícia apure se o crime foi motivado por Kirby ser um imigrante. Kirby Tinguê deixou um filho pequeno no Haiti para reconstruir a vida no Brasil há pouco mais de 2 anos. Aqui ele era responsável pelo sustento de um sobrinho, que agora está com o conselho tutelar. Ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais. O corpo de Kirby segue no IML enquanto a família busca ajuda financeira para fazer o translado ao Haiti. Além de enterrar o irmão na terra natal, a família faz mais um pedido. Pedir justiça para meu irmão, porque meu irmão não foi em um acidente, foi um grupo brasileiro que matou, e eu pedi justiça para o irmão. Sem dúvida, o Brasil não pode ser um país de intolerantes. O Brasil sempre foi aberto
aos outros povos e que continue assim, né? Agora o nosso assunto é uma preocupação enorme também com a dengue e com um olhar específico para um local do nosso país. Em São José do Rio Preto, gente, em São Paulo, a cidade, né, do estado, essa cidade é com o maior número de casos confirmados de dengue. A situação é gravíssima. São quase 22 mil pessoas infectadas e 12 mortos. Isso só este ano. E essa já é considerada a maior epidemia já registrada na cidade. Rio Preto está em alerta vermelho para dengue. Até agora, são 21.836 casos da doença confirmados e 12 mortes por causa da doença. O novo balanço divulgado pela Secretaria da Saúde do município coloca Rio Preto no topo das cidades paulistas com maior número de registros de dengue. É um descuido da população. Eu aqui zelo, mas essa aqui não zela, a outra de lá não zela, então tem jeito. O balanço de dengue este ano supera todo o ano de 2015, quando Rio Preto sofreu a pior epidemia da história. Há 4 anos, a cidade registrou 21.839 casos de dengue e 11 mortes. Nós estamos enfrentando uma epidemia de dengue 2. A última vez que esse vírus circulou foi em 2001, há 18 anos atrás. Então nós temos uma população bastante suscetível ao dengue 2. Os exames de dengue estão suspensos nas unidades de saúde de Rio Preto desde a semana passada. Mas, segundo o diretor de Vigilância em Saúde, devem ser retomados a partir do mês que vem. A nebulização para matar o mosquito adulto também está parada. O Ministério da Saúde, que envia o veneno para o estado repassar aos municípios, disse que o motivo foi um desabastecimento por causa de problemas nas embalagens. Mas um novo lote do produto deve ser enviado ainda este mês para o Ministério da Saúde. O que continua sendo feito é esse trabalho de casa em casa. Os agentes de saúde vão até os imóveis para orientar os moradores e acabar com os criadouros do Aedes aegypti. Desde o começo do ano, 522 mil casas foram vistoriadas em Rio Preto. Os agentes orientam. Devemos tomar cuidado com tudo que acumula água, como vasos de planta e o potinho de água dos animais. Esfregando sempre, por dentro e por fora, todas as laterais. A lição de casa, muita gente já sabe. O que falta é colocar em prática. Eu acho que isso vem muito do descuido das pessoas. Com quintal, com vasilha cheia de água, pneu jogado nos terrenos baldios. E o pessoal podia ter um pouquinho mais de cuidado também. Nós precisamos continuar com os cuidados nos quintais, né? Porque vários anos nós não conseguimos interromper a transmissão. Então, nós temos transmissão de dengue e zika o ano todo, então nós sempre temos que estar atentos e limpar os quintais para não ficar criadouro com água parada. Nas notícias internacionais, a gente destaca para vocês que começou a corrida pela vaga de primeiro-ministro do Reino Unido. 10 candidatos do Partido Conservador passaram pela primeira etapa da disputa. O Reino Unido já conhece o rosto do próximo primeiro-ministro. É um desses 10 candidatos. Cada um conseguiu o apoio de pelo menos 8 deputados. Eles têm até quinta-feira para trabalhar a candidatura antes da primeira rodada de votação. São votações secretas e na primeira, cada candidato precisa de no mínimo 5% dos votos de todos os deputados do Partido Conservador. Na segunda, 10% e nas seguintes é eliminado o candidato que tiver menos votos. Quando só restarem 2 nomes, todos os mais de 120 mil filiados do Partido Conservador vão ser chamados para votar por correio. Todos os candidatos prometem tirar o Reino Unido da União Europeia, algo que pode ter a ver com o partido do Brexit, da extrema-direita britânica. A legenda surgiu no último trimestre e já teve o melhor desempenho nas eleições europeias. Brexit means Brexit. A desgastada expressão de Theresa May, Brexit significa Brexit, deve voltar à pauta. Mas nenhum dos candidatos apresentou uma solução clara para os problemas que ela enfrentou. O favorito Boris Johnson já repetiu outra frase batida da primeira-ministra. Sair sem acordo é melhor do que um acordo ruim. O ex-prefeito de Londres ganhou o apoio da ala anti-europeia do partido, mas é um nome divisivo. O chefe da diplomacia britânica acha que se Boris Johnson for o novo líder, o Partido Conservador vai acabar perdendo a capacidade de governar. Jeremy Hunt prevê eleições antecipadas e um aniquilamento do Partido Conservador. Ele se apresenta como um nome de união e recebeu o apoio de 2 ministras fortes. Uma votou a favor e outra contra o Brexit.
O terceiro nome nas cabeças é Michael Gove. Mas o ministro do Meio Ambiente viu a sua candidatura enfraquecer no fim de semana. Ele confirmou numa entrevista que usava cocaína 20 anos atrás. Muita gente viu hipocrisia ao reler os artigos que Gove escreveu na época, criticando usuários de drogas. Ele não está sozinho. Pelo menos 7 candidatos admitiram o uso de algum tipo de droga. Entre as citadas, maconha, cocaína e ópio. Um dos 10 candidatos vai liderar o partido que tem conservador no nome. Um helicóptero bateu no alto de um prédio de Nova York e o piloto morreu. O helicóptero pegou fogo logo após a colisão. A polícia investiga se o piloto tentou fazer um pouso de emergência no topo do prédio. Não houve feridos no edifício de 54 andares, que fica a alguns quarteirões da Times Square. Bombeiros esvaziaram prédios da região. O prefeito Bill de Blasio descartou a possibilidade de terrorismo. No Mali, 95 pessoas morreram em um ataque a um vilarejo. 19 ainda estão desaparecidas. O massacre foi na região central do país, onde vive a etnia Dogon. A maioria dos corpos foi queimada. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do crime. As autoridades acreditam que as mortes possam estar ligadas à disputa por recursos naturais. Os confrontos entre caçadores Dogon e pastores seminômades da etnia Fulani são frequentes. A China disse que forças estrangeiras estão por trás dos protestos que agitam Hong Kong desde o fim de semana. Houve protestos e confrontos com a polícia também nesta segunda-feira. As manifestações são contra a alteração da lei de extradição, que permitiria julgar suspeitos de crimes na China continental. Eles temem que opositores passem a ser julgados por razões políticas. Ex-colônia britânica, Hong Kong foi devolvida à China em 1997 e, desde então, é considerada uma região autônoma. Apesar da pressão, o governo da ilha pretende manter a votação da lei prevista para o fim do mês. As capas dos 3 principais jornais da Rússia expressaram apoio a um repórter preso pela polícia. Num gesto raro de união, eles escreveram: "Nós somos Ivan Golunov". O advogado de Ivan diz que a acusação de tráfico de drogas foi forjada e que os policiais o espancaram, porque ele expôs casos de corrupção envolvendo autoridades de Moscou. Depois de protestos nos últimos dias, a justiça autorizou a transferência de Golunov para a prisão domiciliar, enquanto é investigado. Se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão. Agora são 4h45. A Jaqueline Brasil tem vários recados importantes. Avisos de chuva também, Jaque? Avisos de chuva para as bordas do país. Quando eu falo bordas do país, extremo norte do país, também no norte no nordeste, do Maranhão, Piauí, Ceará. Vamos para Fortaleza, então. Fortaleza com pistas molhadas, você estava até falando, né, na rodada das câmeras, tá aí. A pista molhada, a chuva ela não vai ser forte hoje para você que está aí na faixa norte do Ceará, incluindo Fortaleza, mas é uma chuva que vai e volta, o sol também aparece, máxima de 30 graus. Na faixa leste do Rio Grande do Norte até a Bahia, aí sim a chuva pode apertar um pouquinho. Temos esse destaque de chuva, temos o friozinho que permanece agora de manhã no centro e sul do país e depois vai esquentar. E sabe também o que vai acontecer? O que, Jaqueline? Estamos na reta final do outono e início do inverno. Não gosto nem de pensar. O nascer do sol. Ah, tá bonito? Eu achei que você ia... Não, vai ser mais tarde. Não, então a gente não vai ter a rodada mais da boniteza? Dificilmente, só no Nordeste. Então é isso, aceita que dói menos. Vem aqui comigo que eu vou contar pra vocês. Friaca. Aceita que dói menos. Por exemplo, nascer do sol hoje em João Pessoa. Até dá pra gente mostrar. Até dá, 5h24. Sim, tranquilo. Brasília, 6h35, o sol vai te dar um oi aí. Rio de Janeiro, 6h30. São Paulo também, tá, ali, ó. Na hora do cafezinho da manhã. Sabe aquele cafezinho? O terceiro do dia. Porto Alegre, 7h17. Tem mais. A gente mostra pra vocês que como a gente tá aí com a inclinação da Terra em relação ao Sol faz com que a gente tenha menos horas de sol agora no outono e no inverno, que é normal. Por isso que em Barreiras, no Nordeste, aparece mais cedo o sol. A gente não vai ter mais aquele amanhecer lindo na nossa rodada. Não teremos. A rodada vai ter uma pausa. Vai ter uma pausa, mas a gente continua falando de boniteza para vocês. Presidente Prudente, às 7h01. E Uruguaiana, Rio Grande do Sul, às 7h40. Isso me fez
vocês até ter uma ideia. Qual já? Nessa pausa da rodada da Boniteza, a gente vai pensar, mas aí, quem sabe, vocês participam mandando ideias também na nossa página. Registrar o amanhecer bonitão do dia anterior e a gente mostra aqui para não deixar de ter essa rodada da Boniteza. Isso, capricha. Alegrada. Abasteça a nossa Boniteza nos próximos meses. Como o sol vai aparecer mais tarde, é comum a gente ter ainda a temperatura baixa no início da manhã, mas depois vai aumentar um pouquinho. As nossas máximas, aos poucos, elas vão aumentando. 26 em Porto Alegre, 25 em Floripa, aqui em São Paulo e em BH. Aumentando, né, Mona? Sim, tô revoltada com São Paulo. Mais frio do que o Porto Alegre. Mas aí você olha para Curitiba com 21, ameniza a sua revolta. O que está acontecendo? A massa de ar frio... Brigando com o termômetro, não dá, né, gente? A massa de ar frio 30 no Rio, 36 em Palmas, 35 em Cuiabá, 30 em Manaus, 31 para você que está em Belém, 30 no Rio Grande do Norte, Natal, no caso. Eu tô pensando em fazer a rodada do Hora 1, né, o itinerante, que aí você não vai ficar tão triste assim com os nossos termômetros. Eu proponho isso desde que o Hora 1 começou. Chegasse outono e inverno, a gente ia viajar pelo país. Pensar no do caso. meio para cima, nada contra o friaca, mas tipo... De madrugada é melhor mais quentinho. Vem cá, sempre. Gelada dela. Tem a massa de ar seco e tem um bloqueio atmosférico. Esse bloqueio atmosférico, Mona, pelo menos não está deixando nenhuma frente fria ou um sistema de baixa pressão entrar no país para trazer a chuva. Essa frente fria já está em alto mar, mas ainda aumentando as áreas de instabilidade para o sul do Rio Grande do Sul. Restante do estado, Santa Catarina e Paraná, tempo firme. Curitiba tem nevoeiro nesse momento. Nevoeiro atrapalha a visibilidade. Bastante, atenção, você que está na estrada, e também pode atrapalhar no funcionamento dos aeroportos. Máxima de 21 graus. Aqui em São Paulo, o sol vai aparecer mais tarde, mas também temos nevoeiro. Na zona leste da cidade. É época de nevoeiro, né? Zona leste e zona sul. A gente mostra aí para você a imagem da Bandeirantes, mais localizada aqui para quem mora em São Paulo, né? Corredor Norte-Sul, pertinho do aeroporto de Congonhas, que funciona a partir das 6 horas da manhã. E, claro, vamos ficar atentos aí à condição do tempo. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, cidade do Rio, tempo firme. Já na região dos lagos, norte do estado, Espírito Santo, subindo pela faixa leste até lá em cima no Rio Grande do Norte, essa alta pressão está mandando umidade. É por isso que pode chover e a chuva pode ser forte, sim. No interior do Nordeste, parte do Norte, como aqui Pará, Amazonas, Rondônia e todo o centro-oeste do país, aí sim o tempo fica muito firme. Claro que a umidade relativa do ar pode cair bastante. Temos exemplos de onde vai fazer calorão hoje e o tempo vai ficar super firme. Porto Velho, a umidade em 30%, máxima de 33%. Cuiabá, 35%, a umidade vai cair um pouco também. E Palmas, com 36%, é a campeã hoje calorenta do dia. Sempre é, o ano inteiro, né? Palmas não tem friaca. É isso, Jaque? Daqui a pouco tem mais papo. Até já. Gente, agora nós vamos falar de algo que é muito característico, vamos dizer assim, está sendo característico em grandes cidades, como São Paulo, por exemplo. As pessoas, estão optando cada vez mais por imóveis pequenos, em regiões bem localizadas. É para diminuir o tempo no trânsito até o trabalho e conseguir também fechar as contas no fim do mês, né? Mas quando eu falo pequeno, é pequeno mesmo, tá? Os apartamentos têm 10 metros quadrados. É aquela história de que menos é mais. Vamos ver. O Leon sempre sonhou em morar no centro de São Paulo, a 5 minutos do trabalho e com uma vista dessas. A gente está chegando na casa do Leon, no apartamento dele. Saiu do aluguel, teu primeiro apartamento? Sim, o primeiro apartamento. E qual é o tamanho dele? 30 metros quadrados. Conseguiu se ajeitar bem? Muito bem, vocês vão ver agora. Vamos lá, então. O apartamento está com cheiro de novo. Foi entregue no mês passado. São 3 cômodos, banheiro, quarto, onde também ficam a pia e uma mini geladeira, e a varanda, que provisoriamente funciona como sala. Aqui é o dormitório e aqui é a minha sacada, né? Aqui eu recebo as pessoas aqui na parte de fora e aqui é a parte do dormitório. A metragem do apartamento foi decisiva para a escolha. Tinha que ser o que eu podia pagar, e foi o que eu paguei à vista, né? Então eu tive essas vantagens de poder comprar à vista por um preço bom. Esse imóvel no mesmo prédio tem metade do tamanho do apartamento do Leon. E para fazer tudo caber em 14 metros quadrados, a sugestão da construtora é usar móveis planejados. Então ficaria mais ou menos assim, olha, cozinha com uma pia, um fogão de 2 bocas, uma geladeira pequena,
Aqui a mesa também serve como uma bancada de escritório, armário, guarda-roupa, tudo bem pequeno. E a cama do lado de lá. Aí ainda tem aquele velho truque de decoração que é usar o espelho para ampliar o espaço. E aí você deve estar se perguntando, mas e para lavar roupa? Aí tem que usar a lavanderia compartilhada, já incluída no preço do condomínio. Pode parecer muito malabarismo, mas um levantamento do Secov de São Paulo mostra que 62% dos apartamentos lançados no ano passado tinham menos de 45 metros quadrados. 10 anos antes, em 2008, a fatia era de 9%. O vice-presidente do Secov explica que os lançamentos seguem à procura do consumidor. Mas ele lembra que, no caso dos imóveis pequenos, pesou no resultado a crise econômica, quando as vendas de unidades populares do programa Minha Casa Minha Vida movimentaram o mercado. Esses apartamentos menores, eles enquadram nos apartamentos que têm o subsídio. Então, eles continuaram vendendo e eles acabaram ocupando um percentual maior do mercado pelo fato de ter essa ajuda do governo, dos órgãos que financiam. Agora o nosso assunto é o caso Neymar, porque tem novidade, gente. O advogado de Nájila Andrade abandonou o caso. Segundo Danilo Garcia, a modelo não apresentou todas as provas contra Neymar. E essa história tem mais uma outra novidade. O porteiro do prédio onde Nájila mora fez um boletim de ocorrência contra ela. Ele disse que foi ameaçado. O advogado Danilo Garcia de Andrade, que defendia Nájila Trindade, disse ontem à noite que desistiu do caso porque a modelo não apresentou as provas que afirmou ter contra Neymar. Entre essas provas, uma gravação completa da conversa entre ela e o jogador num hotel em Paris. No vídeo completo, segundo Nájila, haveria elementos que comprovariam que Neymar a agrediu. Essa gravação, de acordo com a modelo, estava em um tablet que foi furtado do apartamento dela em São Paulo. Nájila alegou que não registrou o boletim de ocorrência porque não sabe ao certo o que foi levado. Só deu falta do tablet, de um relógio e de uma quantia em dinheiro que estava numa bolsa. Policiais especializados analisaram as marcas na porta do apartamento de Nájila e só encontraram impressões digitais dela e da empregada. A advogada de Neymar também veio à delegacia. Ao sair, Maíra Fernandes disse que ainda não há uma data para o depoimento do atleta. Pretendemos propor uma data, horário, ver o melhor agendamento de acordo com a delegada. O Neymar está à absoluta disposição e tem todo o interesse em vir aqui prestar os esclarecimentos devidos. O porteiro do prédio onde mora Nájila Trindade Mendes de Souza registrou um boletim de ocorrência contra a modelo nesta segunda-feira. Segundo o depoimento, ao qual a TV Globo teve acesso, o porteiro veio à delegacia por ter sido ameaçado e se sentir coagido pela modelo. Segundo o porteiro, Nájila teria dito a ele, abre aspas, sua conversa é comigo, você falou com todo mundo, menos comigo que sou a dona do apartamento. Tô aqui com meu irmão e com uma galera e você sabe o que é, vai ser melhor para você. Fecha aspas. O porteiro pediu à polícia medidas de proteção para garantir sua integridade física. Antes das notícias do esporte, uma correção. O nome da modelo é Nájila Trindade e não Andrade, como nós dissemos. Desculpem pelo erro. Agora sim, as notícias do esporte. Manda, Thiago. Vamos falar de Copa América. Vamos Copa lá? América, essa semana, você sabe muito bem que temos na sexta-feira Brasil e Bolívia no Morumbi. Mas enquanto isso, a seleção brasileira está em São Paulo treinando no Pacaembu. Palco de boas lembranças para o técnico Tite, né? Sim. Vamos ver. Vamos. Um Pacaembu silencioso. Mas quantas tardes e noites barulhentas no estádio não estão marcadas na vida de Tite? Título brasileiro de 2011, volta olímpica da Libertadores no ano seguinte. Ali, a química com o Corinthians foi muito grande. Serão 3 dias de treinos no Pacaembu antes do jogo contra a Bolívia. 3 dias, reunindo boas energias para levá-las para outro lugar da capital paulista. A estreia vai acontecer a mais ou menos 10 quilômetros daqui, no estádio do Morumbi, a casa do São Paulo, a casa de David Neres. Foi uma passagem rápida, mas marcante. Dos 8 jogos pelo clube, 3 foram no estádio. O primeiro gol como profissional, também. O lugar onde eu comecei, a minha casa,
eu acho que é uma motivação a mais, uma coisinha a mais ali para dar o meu melhor. No domingo, ele ganhou a chance de ser titular no lugar de Neymar. E foi muito bem. Marcou um golaço na goleada sobre Honduras. Substituir o Neymar acho que é meio difícil, mas se for preciso, se for necessário começar entre os titulares ou vir do banco, eu vou estar preparado e vou dar o meu melhor. Em campo, ele está entrosado. Só falta entrar na mesma sintonia na hora do hino nacional. Calma que é nervosismo. Se Isso é pra aí, encontrar tava alguma pensando, desculpa... tô aqui no lugar de quem? Cantando, claro, entra no clima e ajuda. Lembrando que a Mona está dizendo que o David Neres entrou no lugar de Neymar. Então, é aí. Natural, né? Total. Que falar essa pressão, vestindo a camisa da seleção brasileira. Escutando o hino, Rapaz, perfiladinho ali. Opa, sim. Valeu. 1-0 pra gente, viu, David? Você está devendo pra gente. Vamos falar do Chile. O Chile já treina na cidade do Itu, interior aqui de São Paulo. Só que a atual seleção, né, bicampeã da Copa América, tem um problema com o jogador principal. O Chile veio buscar tranquilidade em Itu para a reta final de preparação. Em meio à natureza e longe da pressão da torcida, os atuais bicampeões da Copa América fizeram nesta segunda-feira o segundo treino no hotel onde estão concentrados. O técnico Reinaldo Rueda, que já passou pelo Flamengo, deu as primeiras pistas da escalação. E aqui em Itu, o técnico Reinaldo Rueda vai ter que resolver um problema. A principal estrela da equipe, o atacante Alexis Sanches, chegou machucado e ainda é dúvida para a estreia contra o Japão. O jogador do Manchester United da Inglaterra se apresentou com o tornozelo direito machucado, mas nesta segunda participou das atividades. A recuperação dele foi o principal assunto da entrevista coletiva. O atacante Fuenzalida tranquilizou. Sanches está bem e melhorando a cada dia que passa. Mas depois deixou a dúvida. Temos que funcionar como equipe, com ou sem ele. Agora vamos falar das nossas meninas? Vamos falar da Copa do Mundo Feminina. A gente teve ontem, né, mais uma rodada, Sim. Como a gente já mostrou aqui. A Copa do Mundo começou na última sexta-feira. Imagens que vão ficar para a história da Copa do Mundo que está sendo realizada na França. Temos um gol. Temos um golzinho que não é a imagem que eu estou dizendo. Primeiro gol e único, né? Canadá e Camarões. O Canadá venceu por 1-0 com Buchmann pelo grupo E. 1-0, gol de cabeça. Gol do Canadá, como você está vendo aí. Agora, a imagem que vai ficar é essa aí. Você fala, Thiago, que imagem? 0-0. Essa imagem, a gente mostrando aí o jogo entre as meninas, né? Oxe. Argentina e Japão. A Argentina conquistou o primeiro ponto na história em Copa do Mundo, jogando contra um Japão, né? Contra as japonesas, campeãs mundiais em 2011, vice em 2015, comemoraram bastante. Só fizeram 2 finalizações ao gol. Você vê como é difícil, né? Total. Quando a gente fala de futebol feminino, não é só aqui no Brasil. Existem outras dificuldades em outros países também. E pela primeira vez conquistou um pontinho na história da Copa do Mundo para a Argentina. E a emoção que a gente viu ali no olhar de todas as jogadoras. E é isso que vai ficar. Isso que vai ficar para a história, né, Mona? É porque está tentando ali reverter, talvez. Falta investimento também, acredito. Falta tradição. Tem a ver com preconceito também, é óbvio, né? Quando a gente fala dos latinos, tem um preconceito ali para jogadoras femininas. Isso muitas vezes não é declarado, mas a gente percebe, até nos comentários. Sim, existe. E a questão também da estrutura, tá? Quando a gente fala do futebol feminino, eu acredito que agora, a partir de 2019, a gente pode colocar um início do futebol feminino mesmo diante do que o mundo está assistindo, do que a FIFA está investindo, do que a representatividade, né, está mostrando da importância das mulheres no esporte em geral, sobretudo no futebol. Eu acho que tem um ponto, né, um start, um início mesmo, que a gente vai ver uma diferença nos próximos anos. Sem dúvida. E é natural quando tem essa conquista, é uma conquista. Você fazer um 0-0 contra uma campeã mundial, como o Japão, vice também, você conquistar esse um pontinho e falar assim, olha, eu consegui segurar a toda poderosa, né? Isso aí. Encarou de igual para igual. Encarei e segurei, né? E segurei, que não é nada fácil. Agora, a Série B? Ontem, poderíamos ter um novo líder da Série B, mas aí o Londrina sofreu a virada da Ponte Preta, como conta o nosso repórter Vinícius Frigieri.
Londrina e Ponte Preta abriram a 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no norte do Paraná. Os donos da casa saíram na frente. Aos 21 minutos do primeiro tempo, após o escanteio, Matheus Bertotto marcou de cabeça. Londrina 1-0. 2 minutos depois, Matheus Vargas empatou para a Ponte com essa bomba de fora da área. O time de Campinas virou com Renan Fonseca ainda no primeiro tempo. Aos 8 minutos da segunda etapa, Marquinhos ampliou para a Ponte Preta. No fim da partida, o atacante do Londrina, Safira, botou a mão na bola, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Fim de jogo, Londrina 1, Ponte Preta 3. Com esse resultado, Londrina se mantém na 3ª colocação da Série B e a Ponte Preta subiu uma posição. Está em 4º lugar. Vinícius Frigeri para o Hora 1. Valeu, Vinícius. Obrigado pelas informações. Olha, ontem a gente teve um joguinho, né? Apenas um joguinho dessa abertura aí da 8ª rodada da Série B. Hoje, praticamente, vai ter a rodada cheia, completa, nesta terça-feira. Se liga aí. 3 partidas a partir das 7h15 da noite. Vamos lá. Vila Nova e São Bento, Figueirense e Botafogo e Ribeirão Preto, além de Brasil de Pelotas e Criciúma. Às 8h30, outra trinca de jogos. O Bragantino recebe o América Mineiro. O Oeste encara o Lanterninha Vitória. E também teremos Cuiabá contra o Atlético Goianiense. E às 9h30, mais 3 confrontos. Guarani e Coritiba, duelo paranaense entre Paraná contra Operário e duelo nordestino entre Sport e CRB. Ó, até às 6 da manhã, esse ó é muito tipo, vem cá. É pra chamar você, vem cá, você que tá acordando agora com a areia cheia. Enfim, vamos falar até às 6 da manhã. A gente vai mostrar aí pra vocês tudo o que aconteceu nessa segunda-feira. Teve Série A, teve Série B, seleção. A gente fez um resumo de uma maneira diferente, do jeito que você gosta. Temos Mona Lisa da rodada e a escolinha do Hora 1. Não é de futebol. É a escolinha do Hora 1. Porque a gente sempre fala do futebol, mas hoje temos outros esportes aí. Nem eu sei, é segredo. Ele gosta de me surpreender. Então, não é bom assim? É ótimo. Vamos nos surpreender juntos até às 6. Até já, Thiago. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1 toda a repercussão sobre a divulgação de mensagens atribuídas aos procuradores da Lava Jato e ao então juiz Sérgio Moro. Governadores se reúnem hoje com o relator da reforma da Previdência. Eles querem manter estados e municípios na proposta de mudanças. Estamos de volta. Agora são 5h08 da manhã. Uma ótima terça-feira para todos vocês. Pensando em você que ligou a TV agora, a gente preparou um resumo das nossas principais notícias de hoje. Veja. A namorada de Rafael Miguel prestou depoimento à polícia sobre o assassinato do ator e dos pais dele em São Paulo. O pai da jovem, principal suspeito pelo crime, está foragido. Ele não aceitava o namoro. Os corpos de Rafael e dos pais foram enterrados ontem na Zona Sul de São Paulo. Não aceitava o namoro dela com ninguém. Então foi isso que houve. A Polícia Civil de São Paulo investiga as causas do acidente que deixou 10 mortos e mais de 50 feridos na Serra de Campos do Jordão. O ônibus teria ficado sem freio e, desgovernado, avançou sobre 5 carros. Vi um ônibus voando. O ônibus veio realmente, deu a impressão que ele subiu por cima dos carros e veio tombando. O ônibus trazia de volta para a Baixada Santista um grupo de turistas que participava de uma excursão na Serra da Mantiqueira. A Polícia Militar apreendeu 1 tonelada de maconha em Uberlândia, Minas Gerais. 6 pessoas foram presas. A droga era transportada de Mato Grosso do Sul para as cidades do Triângulo Mineiro. Um helicóptero bateu no alto de um prédio de Nova York. Só o piloto estava a bordo. Ele não resistiu aos ferimentos. Os bombeiros esvaziaram alguns edifícios da região e a prefeitura descartou a possibilidade de terrorismo. No Mali, 95 pessoas morreram durante um ataque a um vilarejo. 19 ainda estão desaparecidas. A maioria dos corpos foi queimada. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do crime. E as autoridades acreditam que as mortes possam estar ligadas à disputa por recursos naturais.
5h10 agora, vamos fazer o segundo giro de câmeras. Você quer ver os seus caminhos? Seu pedido é uma ordem. Vamos lá, alguns dos seus caminhos ao vivo, então, agora aqui no Hora 1. E com os recados, né, que a gente já passa. Por exemplo, ó, tem nevoeiro, né, Jaqueline? A Jaqueline tá fazendo um positivo para mim, isso em São Paulo e também tinha agora há pouquinho em Curitiba. No giro de câmeras, você já percebe, cuidado aí, né, com os seus caminhos. Friaca de 13 graus, aí é na zona leste de São Paulo. Bom dia para você que está em São Paulo. No Rio de Janeiro tem calor, né? 21 graus agora. Ótima terça-feira para você que está no Rio de Janeiro. Ainda no Sudeste, passamos por Belo Horizonte, friaca também, 13 graus só em BH. Agora em Vitória, 20. Mudamos de região, estamos no Centro-Oeste, 13 graus em Brasília, temperatura baixa também desde a abertura do Hora 1 em Brasília, friaca, né? Em Goiânia, tá mais quentinho, 16. E em Cuiabá não tem frio, não, 23 graus agora. Bom dia. No Nordeste, lindo amanhecer em Salvador. Tá precisando de imagem bonita para te inspirar? Então venha para frente da TV. 26 graus agora em Salvador. Bom dia. No Recife tem a cara da preguiça, tá? Dureza, né? Essa chuvica aí numa terça-feira. Mas é isso, fica com a gente, recebe aqui uma energia em cara e cuidado com os seus caminhos. Pistas escorregadias agora no Recife, 25 graus. Em Fortaleza também tem chuva e parece que nuvens carregadas. 27 graus agora em Fortaleza. No sul do país, esse aí é o nevoeiro a qual me referi, 12 graus agora em Curitiba. Em Florianópolis, não, visibilidade total, 18 graus agora em Floripa. Gente, a divulgação de mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato e ao então juiz Sérgio Moro provocou uma série de reações no meio jurídico. Foram manifestações de condenação que se dividiram entre o conteúdo das supostas conversas e a forma ilegal com que foram obtidas. Segundo o site Intercept, que publicou as mensagens, elas foram extraídas do aplicativo Telegram, como a gente falou ontem para vocês. Na semana passada, Sérgio Moro, agora ministro, né, da Justiça, veio a público dizer que teve o celular invadido. O site Intercept disse que obteve as informações de fonte anônima antes, então, da invasão do telefone do ministro. O ministro Sérgio Moro está em Manaus, onde participou da abertura do encontro de secretários estaduais de Justiça. Moro disse que os trechos das conversas divulgadas não mostram nenhuma prática ilegal. Ressaltou que os procuradores foram vítimas de invasão criminosa e que não pode assegurar que os diálogos sejam verdadeiros. Eu não vi nada demais ali nas mensagens, o que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores, né? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais. Eu não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque, veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo não tenho registro disso. Então, veja, os juízes conversam com procuradores, os juízes conversam com advogados, os juízes conversam com policiais. Isso é algo normal. Influenciou no resultado da operação e das condenações? De forma nenhuma. O coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Delagnol, um dos procuradores, né, que tiveram o celular invadido ilegalmente, publicou um vídeo numa rede social defendendo a operação. A Lava Jato em Curitiba sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas e aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores, e o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. O procurador disse que a troca de mensagens entre o Ministério Público e o então juiz Sérgio Moro é natural e normal e que a operação
é imparcial. É normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nós recorremos centenas de vezes contra decisões judiciais, o que mostra não só que o juiz não acolheu o que o Ministério Público queria, mas mostra que o Ministério Público não se submeteu ao entendimento da Justiça. Some-se a tudo isso que todos os atos e decisões da Lava Jato são revisados por 3 instâncias independentes do Poder Judiciário por vários julgadores. Dallagnol comentou o trecho em que o Intercept diz que 4 dias antes de fazer a denúncia, o Ministério Público ainda duvidava das provas contidas no caso do triplex do ex-presidente Lula. O Ministério Público só efetua uma acusação criminal quando as provas são robustas. Justamente por isso, antes da acusação criminal, o Ministério Público revisa, submete a intensa crítica, analisa e reanalisa fatos e provas para não oferecer uma acusação frágil de modo injusto contra o investigado. As provas do caso Triplex embasaram a acusação porque elas eram robustas e tanto eram robustas que 9 julgadores de 3 instâncias diferentes concordaram com a robustez das provas e condenaram o ex-presidente Lula. O procurador rechaçou a afirmação de que perseguiu o PT. Como prova, disse que a Lava Jato já condenou políticos de diversos partidos. Só a Lava Jato em Curitiba acusou políticos e pessoas vinculadas ao PP, ao PT, ao PMDB, ao PSDB, ao PTB e só a colaboração da Odebrecht nomeou 415 políticos de 26 diferentes partidos. Ou seja, a Lava Jato é contra a corrupção, seja de quem ela for. Dallagnol afirmou também que a Lava Jato nunca aderiu à tese de que os fins justificam os meios e disse que, mesmo não reconhecendo a fidedignidade das conversas vazadas, admite que elas podem gerar desconforto, o que ele lamenta, e fez um balanço da operação. Desde o começo da Lava Jato, a gente já acusou mais de 400 pessoas e condenou mais de 150 por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa a servirem mais de 2.000 anos de prisão. Mais de 13 bilhões de reais estão sendo recuperados para os cofres públicos. Em nota, a Lava Jato informou que, desde abril, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal investigam ataques cibernéticos à operação. Segundo os procuradores, hackers agiram de modo agressivo, sorrateiro e dissimulado, se passando por jornalistas ou procuradores na tentativa de conseguir contatos e informações. A nota afirma que, apesar do tom intimidatório, as investidas não foram aceitas pelos procuradores. O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, decidiu apurar se Deltan Dallagnol e outros integrantes da Lava Jato cometeram falta funcional por causa da troca de mensagens que foi divulgada. Rochadel disse que não queria adiantar qualquer juízo de mérito, mas que o contexto indicado aponta eventual desvio de conduta. Os investigados terão 10 dias para prestar esclarecimentos. Só então o corregedor vai analisar se o caso é de arquivamento ou de processo disciplinar. Ainda sobre esse assunto, associações ligadas a juízes, procuradores e a advogados também se manifestaram sobre as mensagens divulgadas pelo site Intercept. A associação afirma que sempre se manifestou e continuará a se manifestar por meio de notas ou pela palavra de seus dirigentes todas as vezes que tais prerrogativas estiverem sob riscos, ataques infundados ou criminosos, e que aguarda serenamente que o conteúdo do que foi noticiado e os vazamentos que lhe deram origem sejam devida e rigorosamente apurados. A AJUF declarou ainda que confia na honestidade, lisura, seriedade, capacidade técnica e no comprometimento dos magistrados federais com a justiça e com a aplicação correta da lei. A Associação Nacional dos Procuradores da República considera que pode ter havido violação de postulados do Estado Democrático de Direito.
A Associação Nacional dos Procuradores da República declarou que os dados utilizados pela reportagem, se confirmada a autenticidade, foram obtidos de forma criminosa, violando os postulados do Estado Democrático de Direito, e que, por isso, os efeitos jurídicos deles são completamente nulos. Segundo a NPR, a interceptação ilegal de conversas pessoais e a sua transmissão a terceiros colocam em risco o trabalho e a segurança dos agentes públicos envolvidos. A associação também reiterou a confiança no trabalho dos membros do Ministério Público Federal que atuam na Operação Lava Jato e a importância da continuação dos esforços na prevenção e repressão às práticas de corrupção. E o Conselho Federal e o Colégio de Presidentes das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil manifestaram perplexidade e preocupação, tanto por autoridades públicas supostamente terem sido hackeadas, o que a ordem considerou um grave risco à segurança institucional, quanto pelo conteúdo das conversas, que ameaçam o que chamou de alicerces do Estado Democrático de Direito. A nota pede prudência para que se forme juízo definitivo apenas após a análise da íntegra dos documentos e o devido processo legal. A nota afirma ainda que a gravidade dos fatos demanda investigação plena, imparcial e isenta por envolver membros do Ministério Público Federal, ex-membro do Poder Judiciário e a possível relação de promiscuidade na condução de ações penais da Operação Lava Jato. Segundo a OAB, este quadro recomenda que os envolvidos peçam o afastamento dos cargos públicos que ocupam para que as investigações corram sem qualquer suspeita. E o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, disse que o presidente Jair Bolsonaro afirmou, abre aspas, nós confiamos irrestritamente no ministro Moro, fecha aspas. E quem comentou o caso também foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Vamos ouvir o que ele disse. Conversa privada é conversa privada, né? E descontextualizada, ela traz qualquer número de ilações. Então, o ministro Moro é um cara da mais ilibada confiança do presidente, é uma pessoa que dentro do país tem o respeito da enorme parte da população, está visto aí as pesquisas de opinião que dão a popularidade dele, e em relação aos processos ocorridos na Lava Jato, todos eles passaram por primeira, segunda e outros já chegaram na terceira instância. Então, eu não vejo nada demais nisso aí tudo, tá bom? A defesa do ex-presidente Lula também divulgou nota. No documento, os advogados dizem que a atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa, com objetivos políticos, sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades. A defesa também declarou que ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e a negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, liberou para julgamento pedido de liberdade do ex-presidente Lula, que questiona a atuação de Sérgio Moro como juiz da Lava Jato. Em dezembro do ano passado, Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o caso, depois de o pedido ter sido negado pelos ministros Luiz Edson Fachin, o relator na segunda turma, e Carmen Lúcia. Além do ministro Gilmar, o pedido precisa ainda ser votado pelos ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. O pedido pode entrar na pauta de hoje, mas a expectativa é que seja analisado dia 25 de junho. Outro pedido de liberdade de Lula também deve entrar na pauta de hoje do Supremo, o que questiona a atuação do relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, no processo do triplex do Guarujá. O ex-presidente Lula está preso desde abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. E agora a gente conta para vocês que governadores se reúnem hoje em Brasília com o relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles querem manter estados e municípios na proposta da nova Previdência. E a expectativa é de que o relator entregue na quinta-feira o parecer dele, então, sobre a reforma. Até
3 dias da apresentação do relatório na comissão especial, várias mudanças no texto original já estão definidas. A retirada do BPC, da aposentadoria rural, o relatório está sendo trabalhado na possibilidade de 900 a 1 trilhão de reais. A gente espera que possa ficar mais ou menos nessa direção. Entre os pontos que ainda estão indefinidos, o de maior impacto é a inclusão dos servidores estaduais na reforma. Parte dos deputados pressiona para retirar estados e municípios, alegando que o Congresso vai pagar sozinho o desgaste político. Os governadores que querem manter os estados na reforma vão se reunir nesta terça-feira em Brasília para tentar fechar um discurso único e convencer o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que vão conseguir os votos de suas bancadas. Os governadores vão estar empenhados em construir um consenso, num posicionamento entre os estados, para apresentar publicamente, de forma a dar espaço para que os estados e municípios estejam efetivamente incluídos na reforma da Previdência. Mas os deputados cobram um apoio mais explícito por parte dos governadores, principalmente do Nordeste, que vem fazendo críticas publicamente a pontos da reforma da Previdência. Os parlamentares dizem que quem vai se beneficiar diretamente da reforma também tem que pagar o preço político por ela. Alguns governadores do Nordeste sinalizaram que se o relator Samuel Moreira, além das mudanças já acordadas, garantir também a retirada de outros pontos, como a desconstitucionalização e a capitalização, eles podem apoiar o texto. A partir daí, criamos um ambiente para o entendimento. Um entendimento em que possamos ter um texto que seja capaz de ter maioria no Congresso Nacional. E por isso, é claro, garantir a presença de um regime geral, de um regime complementar que seja ao mesmo tempo importante para a União, para estados e para os municípios. A oposição disse que se houver acordo, ela aceita conversar. Se o relator acolher essas propostas do governador, nós vamos sentar e vamos discutir. O presidente da comissão especial acredita que vai ser possível votar o parecer até o fim do mês. Quero crer que o relatório, como construído pelo relator Samuel Moreira, vai alcançar a maioria necessária para aprovação na comissão ainda no primeiro semestre. Agora são 5h27 da manhã, uma galera está chegando agora para ficar com a gente. Bem-vindos e já prestação de serviço para eles. Já prestação de serviço, porque pode chover hoje em parte do norte do país, principalmente no Nordeste, entre o Maranhão, Piauí e Ceará. Inclusive, já mostramos mais cedo a chuva que está apertando em Fortaleza e ela vai continuar. E na faixa leste nordestina, do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Mas a gente tem que mostrar Salvador, porque está tão bonito o amanhecer de Salvador. A gente mostra Salvador. Mais bonito ainda do que agora há pouco. Lindíssimo. Por enquanto, essas nuvens são nuvens de enfeite, mas, Mona, a chuva ela pode vir. E pode ser forte? Não tem pode. cara, né? Não, pegadinha, agora não. então. É uma pegadinha, mas é uma chuva que vai e volta. Nordeste é muito disso. A chuva vem rapidamente, depois o sol aparece, é uma borda aí da alta que está mandando essa umidade. Sim. Já Recife chove desde cedinho. As pistas estão molhadas. Chove bastante. Olha que diferença. Inclusive, e agora até apertou mais, tá vendo? É aquele momento que eu falo que a chuva ela pode ser forte. Não há risco de temporal, mas ela pode vir aí em alguns momentos do dia. Falamos da chuva e tem um friozinho também no centro-sul do país. Mas você sabia que se a gente for comparar com as médias para junho, em algumas capitais, em algumas cidades, não está tão frio assim. Não está menos ruim? Não, temos alguns exemplos. Meus pés ainda não indicam isso. Vou falar, nem os meus brincando. E nem as mãos também. As mãos, elas continuam geladas. Gente, qualquer coisinha já está no frio. Conta, Jaque. Olha só. Imagina eu querendo questionar a medição dos meteorologistas com a sensação dos pés. Mas a 1h40 da madrugada, eu conversava com o nosso meteorologista César Sá. Eu tinha certeza que Mona Lisa Perrone ia fazer esse questionamento. Esse comentário. Porto Alegre, a média para junho, 20. Agora, em 2019, 22. Sim. Mas vamos deixar claro que a gente está com essa sensação de mais friozinho, porque as mínimas, elas estão mais geladas. Está demorando para subir a temperatura. Florianópolis, a média 22 e nesse mês agora, por enquanto, no início, 23. A média por enquanto. Campo Grande, média de 27, o normal, né? E agora, em junho desse ano, 28. E por que a gente está com essa temperatura bem próxima aí da normalidade ou até um pouco acima? Tem a ver com o
El Ninho, isso mesmo. El Ninho, ele se formou por causa das águas aquecidas do Oceano Pacífico. O que isso tem a ver, né? Você que está tomando o seu café da manhã. O jato subtropical e o jato polar, Mona, normalmente esses dois jatos, eles ficam mais aqui para cima na região central do país. Eles estão mais para baixo por causa das águas aquecidas do Oceano Pacífico. E aí você vai me perguntar, e o que eu tenho a ver com isso? As frentes frias, elas acabam entrando com a ajuda desses dois jatos. Você está conversando com ele. É lógico, eu tenho que chamar Boa. atenção, não é? Isso aí. Eu tenho que vender meu produto. As frentes frias, elas chegam menos fortalecidas, mais fraquinhas. Então, por isso que elas chegam aqui no sul e já vão embora. Além disso, a água do Oceano Atlântico está mais quente, ajuda a formar as altas pressões que não deixam essas frentes frias chegar. Tá vendo a importância do aquecimento do oceano, tanto o Pacífico influi quanto o Oceano Atlântico? Sim. É, isso mesmo. Em Goiânia, hoje, a gente vai começar com friozinho? Vai começar com friozinho, mas depois vai subir para 31 graus. Sim. Brasília, a mesma situação com máxima de 28. Belo Horizonte, mínima de 3, friozinho, mas depois máxima de 25. Aqui em São Paulo também vamos chegar ao 25. Tenha paciência, Mona. É a tal Rio da de Janeiro, amplitude térmica, 18, né? E 30. A amplitude térmica alta, que é uma característica do outono e também do inverno. No nosso mapa, eu consigo explicar tudo para vocês. Lembra que eu falei agora antes tem as máximas, Jaqueline, vamos lá. Em todo o país, as temperaturas subindo. Claro que no centro-sul um pouco mais amenas, mas no centro-norte, você que está aí no norte, 30 em Manaus, 31 em Belém, 36 em Palmas e no Nordeste também calorão, né? 30 ali em Natal. Centro-Oeste, Cuiabá com 35, aqui no Sudeste, como eu falei, 25 tanto em São Paulo quanto em BH, e no Sul 21 em Curitiba, aí o friozinho permanece, mas você que mora em Curitiba está bem acostumado com isso. No nosso mapa a gente consegue explicar isso porque essa alta aqui, ela tem as duas funções, né? Junto com o bloqueio atmosférico, não deixa nenhuma frente fria chegar para trazer chuva e manda a umidade para a faixa leste nordestina. Então, do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, essa umidade também acaba chegando no Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro. No restante, aqui no interior nordestino, aquele dia de tempo muito seco, ensolarado, temperatura subindo. Às vezes, a zona de convergência intertropical aumenta as áreas de instabilidade, principalmente para Amapá e Roraima. Restante aqui do norte, do Pará até Amazonas e Acre, é aquela combinação do calor e da umidade. A chuva vem principalmente à tarde e onde está amarelão significa o tempo firme, a umidade relativa do ar caindo. Você que está no sul do país, observa que no sul do Rio Grande do Sul está verdinho, porque a frente fria que ontem começou a passar pela costa do Rio Grande do Sul já está indo embora, mas ainda aumenta as áreas de instabilidade. Significa que pode vir chuva à tarde, mas é uma chuva fraca. No restante do sul do país, o tempo vai ficar firme. Fraca, mas precisa do guarda-chuva? É bom, né? Para não estragar o penteado. Faz parte. Sempre. Gruda. Um pouquinho atrasadinho hoje. 5h33. É o despertador do Hora 1 para Essa aí. vocês. 1, 2, 3 e... Bom dia. Ótima terça-feira para vocês, para nós. Para nós. Já. Até. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. Estelionatários estão se passando por intermediários na compra de veículos para enganar o vendedor e também o comprador. E a seleção brasileira é recebida com muita alegria em Montpellier, local da segunda partida do Mundial Feminino. Estamos de volta agora às 5h37 da manhã com um alerta importante, tá? Se você pretende vender um carro pela internet, fique atento a essa reportagem. É o seguinte, gente, estelionatários estão se passando por intermediários na compra de veículos para enganar o vendedor e também o comprador. Só na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, mais de 20 pessoas já caíram no golpe. Este homem, que prefere não ser identificado, teve os dados usados por golpistas. Ele é advogado e teve o nome e informações pessoais envolvidos num falso anúncio de venda de carro. Conhecidos que sabiam quem eu era, vieram me perguntar em outras plataformas, por exemplo, na rede social, se eu realmente estava interessado em comprar aquele veículo. E eu falei que eu não estava procurando carro para comprar. E eles informaram que havia alguém usando meu nome, querendo comprar o veículo deles.
foi mais um dos vários registros de um novo tipo de estelionato imprudente. Segundo a polícia, o golpe funciona assim. O estelionatário, usando um perfil falso, começa a negociar com alguém que está anunciando um carro, por exemplo. Solicita informações, fotos do veículo e documentos e fala que uma terceira pessoa está interessada no veículo. Só que para continuar a negociar, pede que a pessoa retire o anúncio do ar. Aí começa a segunda parte do golpe. Com todas as informações em mãos, o estelionatário cria um novo anúncio falando que está intermediando a venda para o real dono do carro, inclusive usando as fotos enviadas por ele. A oferta é por um preço abaixo do mercado. A pessoa que vai realizar o pagamento, na verdade, ela não vai realizar o pagamento na conta da pessoa que efetivamente está vendendo o veículo, o automóvel ou outro bem, mas vai acabar fazendo a transferência para a conta do estelionatário. Daí, quando eles perceberem, na verdade, o fato já está consumado. A polícia tem investigado esses casos. Do começo do ano até agora, de um único site, já foram registrados 24 boletins de ocorrência de pessoas que caíram nesse golpe. Estamos fazendo um trabalho específico com relação a esse site de vendas, porque são vários os casos já que nos foram apresentados. Por isso, é importante que a pessoa que está vendendo algo na internet tome alguns cuidados. Evita fornecer documento do veículo, nota fiscal de qualquer bem que você esteja vendendo. Agora às 5h40, voltamos com as notícias internacionais, porque o Irã cumpriu a ameaça de acelerar a produção de urânio enriquecido. A informação foi confirmada pelo diretor da Agência Internacional de Energia Atômica. Vamos agora para Roma falar ao vivo com a correspondente Ilse Scamparini. Conta mais, Ilse, bom dia. Bom dia, Mona Lisa, bom dia a todos. Dessa vez o diretor Yukiya Amano, que monitora as atividades nucleares iranianas, abandonou o tom cauteloso para anunciar o aumento da produção do urânio e também alertar sobre a crescente tensão no Oriente Médio. A constatação feita nesta segunda-feira acontece um ano depois de Washington abandonar o acordo nuclear firmado com o Irã e outras potências europeias. A negociação feita em 2015 pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, previa restrições ao programa nuclear de Teherã em troca da suspensão de sanções econômicas ao país persa. Com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, os Estados Unidos não só abandonaram o tratado, como também passaram a impor novas sanções ao Irã e a todos os países que mantinham relações comerciais com os iranianos. A estratégia de Trump é forçar Teherã a novas negociações sobre o controle de armas. Mas o governo do Irã rejeitou várias vezes novas tratativas, enquanto os Estados Unidos se mantiverem fora do acordo. Depois de muitas manobras e pressões de todos os tipos por parte dos Estados Unidos, o Irã decidiu interromper o cumprimento de alguns compromissos do acordo nuclear de 2015. Agora, com esse anúncio da Agência Internacional de Energia Atômica, fica claro que as ameaças são verdadeiras. No pronunciamento, o diretor enfatizou que Teherã está produzindo mais urânio do que antes, mas não deixou claro quando o limite máximo das reservas seria superado, algo que então violaria de vez o tratado. A notícia coloca um alerta aos europeus que ainda querem salvar o acordo nuclear. Nessa segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, se encontrou com o presidente do Irã, Hassan Rouhani, e o ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, em Teherã. Ele afirmou que a Alemanha, a Grã-Bretanha e França estão comprometidas em manter os compromissos formalizados em 2015. Numa entrevista coletiva, Zarif ainda avisou que as tensões só poderão acabar quando ocorrerem mudanças na atitude americana. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país jamais vai deixar o Irã produzir armas nucleares que possam ameaçar o mundo inteiro. Ainda nesta semana, o primeiro-ministro do Japão deve se reunir com o Ayatollah Ali Khamenei e com o presidente do Irã, Hassan Rouhani, na tentativa de aliviar as tensões entre Washington e Teherã.
A polícia da Rússia descobriu um esquema milionário dentro da maior produtora mundial de diamantes do mundo. Os agentes conseguiram encontrar um valor que equivale a 11 milhões de reais em diamantes e mais de 7 milhões em dinheiro. Segundo eles, o esquema funcionava dentro da própria empresa, no setor de seleção e classificação das pedras. O Comitê de Investigação do país prendeu 3 pessoas. Uma delas era um funcionário da produtora. Todos foram presos em flagrante na última quinta-feira. Os suspeitos foram mantidos sob custódia enquanto as investigações continuam. Devastada por um incêndio em abril, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, deve celebrar a primeira missa desde a tragédia no próximo fim de semana. Segundo o reitor da Catedral, Monsenhor Patrick Chauvet, a celebração pode acontecer no sábado ou no domingo. As primeiras informações indicam que a missa seria fechada para convidados e que só poderiam entrar na catedral líderes religiosos e com os devidos aparatos de segurança. A cerimônia está prevista numa capela no fundo da catedral, onde está preservada a famosa coroa de espinhos de Jesus Cristo. No dia 15 de abril, a igreja de Notre-Dame foi consumida pelo fogo e teve a estrutura comprometida. As obras de reconstrução e restauração ainda continuam. A expectativa é que fiquem prontas em 5 anos. Monalisa, um bom dia aí para você. Obrigada, Ilse, para você também. Gente, vocês sabem que nós estamos atentos, né, a todas as notícias internacionais, nacionais, as imagens também que estão chamando a atenção agora no mundo. Então é o seguinte, está acontecendo, está neste momento, a operação para retirar aquele navio que naufragou no mês passado. A gente falou sobre esse acidente horrível, né? No rio Danúbio, na Hungria. Quero que vocês vejam, é o seguinte, as equipes usam um guindaste para tentar levantar a embarcação. O barco que transportava turistas sul-coreanos naufragou, né, no dia 29 de maio, depois de ser atingido por um navio de cruzeiro. 28 pessoas morreram, foi uma tragédia. E há pouco, essa imagem aí que chamou a atenção da gente. Um homem que participava do resgate caiu na água. Mesmo com o colete salva-vidas, ele foi levado pela correnteza. Uma corda foi usada para tentar segurá-lo, mas ele parecia se afogar, né? Um dos socorristas, então, conseguiu puxá-lo, como a gente está vendo, de volta para o barco. Ainda bem, foi só um susto, mas eu não tenho dúvida que essa notícia, sem dúvida, essa imagem vai rodar o mundo hoje. De volta para as nossas imagens aqui, as nossas notícias aqui, para a atualização da previsão do tempo, agora faltando 15 para 6, Jaque. Prestação de serviços, sempre. A gente começa a falar então sobre nevoeiro. Nevoeiro, desde o início do Hora 1 estamos falando, né? Isso. Principalmente para você que está em parte do sul e do sudeste, temos aqui o nosso mapa para mostrar para vocês. Curitiba, inclusive, já estava mostrando bastante nevoeiro, toda a faixa leste do Paraná e faixa leste aqui de São Paulo também, incluindo capital e região metropolitana. Eu falo região metropolitana, Mona, porque eu acabei de receber uma informação que o aeroporto de Guarulhos, que fica na região metropolitana, tem bastante nevoeiro por lá e a visibilidade está bastante prejudicada. Guarulhos. Guarulhos. Tá. Então, o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Se você tem voo marcado, é bom ficar atento, então. Já começa a checar, né? Já checa agora, que é melhor para não ter nenhum problema. Alguns lugares onde tem previsão para nevoeiro hoje, já falamos de Curitiba, então, até com a temperatura bem baixa no início da manhã, daqui a pouquinho, 9, mínima e máxima de 21. Paranaguá, no litoral paranaense, mínima de 15, máxima de 26, sobe um pouco mais. Campinas, aqui em São Paulo, 12 e também sobe para 26. Taubaté, 11, aqui também no interior de São Paulo, máxima de 26. E Guarujá, litoral, Paulista, mínima de 14 e máxima de 26. Vocês podem observar que tem o solzão, significa que depois desse nevoeiro, neblina aqui baixa. Só que racha, porque o sol vai aparecer bastante. Tem um bloqueio atmosférico que não está deixando nenhuma frente fria avançar pela região central do país, por isso, por uns dias aí, não teremos previsão de chuva e nem friaca em todo esse amarelão aqui do país. A frente fria que ontem tentou avançar, mas o bloqueio atmosférico não deixou, já está indo embora. Ainda aumenta as áreas de instabilidade no sul do Rio Grande do Sul, mas é uma chuva fraca, Mona, e vem à tarde. Restante do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, o tempo firme. Em boa parte do sudeste também. A chuva prevista para o sudeste
sudeste, região dos Lagos no Rio, norte do Rio de Janeiro, subindo por Espírito Santo e aí pela faixa leste nordestina até o Rio Grande do Norte. É essa alta pressão, a borda dela que está mandando vento frio e úmido em direção ao leste do país. Essa chuva ela pode ser forte? Pode, não dá para destacar. Já mostramos inclusive Recife, que estava com uma chuva forte, Salvador pode vir a qualquer momento. Onde está verde escuro, Mona, o sol aparece menos. Estou pegando o sul da Bahia até lá em cima, a Sergipe e também Alagoas. No norte do nordeste do Ceará até o Maranhão, a chuva vai ser mais fraca e o sol tentando aparecer entre as nuvens. Norte do país, você que está em Macapá, Roraima, a chuva aperta mais por causa das ECIT, a zona de convergência intertropical. Restante aqui do Amazonas, Pará e Acre, a chuva vem especialmente à tarde, combinação do calor e da umidade. Restante do norte, centro-oeste, o tempo firme, a umidade relativa do ar pode cair, então beba bastante água. Isso aí, o tempo inteiro, mesmo sem sede. Muito, até porque as máximas elas vão subir no meio da tarde. Máximas que aos poucos vão ganhando força aí, com exceção de Curitiba com 21, no restante vai subindo. Floripa e aqui em São Paulo e BH com 25, 26 em Porto Alegre, 30 no Rio, 35 em Cuiabá, 36 em Palmas, 31 em Belém, 30 em Natal e 28 em Salvador. Amanhã e nos próximos dias, a chuva ela vai continuar concentrada no extremo norte, ainda em algumas cidades do leste nordestino e no sul, especialmente Rio Grande do Sul. No miolo do país, centro-oeste e sudeste, tempo firme até domingo. Para finalizar, Curitiba, a temperatura vai subindo aos poucos, São Paulo também e Rio de Janeiro. Até o fim de semana, batendo ali, ó, mais de 30 graus. Calorzão, Calorzão. isso. Ó, spoiler do bem aí para você se programar sempre. É isso? É isso. Tá bem, até já. Pro tchau, já. Tá bom. Agora o nosso papo é sobre esportes. Vamos falar da Copa do Mundo Feminina, Thiago Oliveira? Simbora, Mona. Bom dia para você que está chegando ao nosso Hora 1 neste momento. Vamos para a França, Copa do Mundo Feminina, falar com Rafael De Angeli. Como ele tem rodinha nos pés, tá aqui na tela, é mais fácil perguntar para ele, Rafa, por onde você está? Ó. Cadê o Rafael? Tudo bem, Thiago, Mona Lisa, um abraço para vocês, um abraço para todo mundo. Eu estou em Reims, essa é a imagem da Catedral de Reims, que é uma das mais antigas da França, uma das mais bonitas também, tem mais de 800 anos. E aqui nessa cidade, em Reims, as atuais campeãs do mundo vão estrear hoje. A seleção norte-americana, que já disputou todas as Copas do Mundo, venceu 3 vezes e venceu na última edição em 2015 no Canadá, vai defender o título aqui na França. Tem já muitos torcedores americanos por aqui, passeando, tirando fotos da catedral. E os Estados Unidos vai enfrentar a seleção da Tailândia, que tem muito menos tradição, vai disputar a Copa do Mundo apenas pela segunda vez. Então, para a partida de hoje, os Estados Unidos são franco favoritos e, especialmente para a Copa do Mundo também, tem grandes chances de conquistar o título. Em outra ponta do país, lá em Montpellier, na região sul aqui da França, a seleção brasileira chegou ontem à noite para disputar o seu segundo jogo na Copa do Mundo. O Brasil enfrentou a Jamaica no último domingo, venceu por 3-0, um grande jogo, uma grande exibição do Brasil, e agora vai enfrentar a Austrália na quinta-feira. E ontem as jogadoras chegaram com muita festa no hotel, prepararam inclusive um show de passistas, uma surpresa que o hotel que hospeda a seleção brasileira preparou por lá, Thiago. Ô, Rafa, aproveitando que você está falando de seleção brasileira, você tem alguma novidade da Marta, né? A Marta não jogou na estreia do Brasil, a vitória do Brasil, como o Rafa comentou agora, por 3-0. Mas será que a Marta está 100% para o jogo de quinta-feira? Tem alguma novidade ou não? Talvez, Thiago, hoje às 11 horas da manhã, horário de Brasília, a gente tenha uma novidade, uma atualização. O Brasil vai treinar lá em Montpellier, hoje às 11 da manhã, horário de Brasília, mas por enquanto a Marta ainda é dúvida para o jogo contra a Austrália. A gente lembra que ela se lesionou, uma lesão muscular na coxa um pouco antes da Copa do Mundo. Ontem ela treinou, fez um trabalho físico, mas em separado do grupo, então a gente vai ter que esperar um pouco mais, algumas horas, talvez alguns dias, para saber se a rainha Marta vai jogar contra a Austrália. Thiago? Perfeito, Rafa. Estamos muito obrigado pelas torcida. Informações. Rafa com rodinha nos pés. Né? Valeu, Rafa. Valeu, muito obrigado. Bom dia para você. Bom trabalho por aí na Copa do Mundo Feminina com cobertura completa do Grupo Globo, aqui na TV Globo, no Sport TV, no Globoesporte.com. Muito bem, a semana... Não me olha assim. Quer dizer,
Manda. Ó, você sabe muito bem que a semana começou daquele jeito agitado. Teve sorteio da Copa do Mundo, chegada do novo técnico do Flamengo. Teve bolo de aniversário na Série B, a lei do ex. Pacotão. E no Brasileirão, e também as seleções, né? Isso. Feminina e masculina. Te atrapalhei sem Roda querer. Aí, só que Vamos tamo ver. junto, roda. Segunda-feira animada para o futebol brasileiro. Sabe por quê? Enquanto nossas seleções feminina e masculina se preparam para uma semana competitiva, outra Copa mexeu com o Brasil. E essas bolinhas aqui, ó, definiram os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O pessoal que esperava a Grenal não vai ser dessa vez, hein? Se o Grêmio vai enfrentar o Bahia, o Internacional caiu com o Palmeiras. Clássico só em Minas, com o Atlético Mineiro e Cruzeiro. O último campeão, clássico estadual. Além de um duelo rubro-negro entre Atlético Paranaense contra o Flamengo de treinador novo. Jorge Jesus assinou contrato com o Flamengo por 1 ano. E Jesus chegou idolatrando um Deus para a torcida do Mengão. Em relação ao Zico, eu sei que ele foi um grande ídolo do Flamengo, do Mengão. É um amigo que eu tenho. A Segundona também teve jogo pela liderança da Segundona. E o Londrina estava chegando no topo da tabela com esse gol aqui, ó. Cabeçada de Matheus Bertotto. Abriu o caminho, limpou o pé direito, que golaço! Matheus Vargas, um lindo gol, 1 para Ponte Preta, 1 para o Londrina. Só que a Ponte Preta virou a partida antes desse bolo no intervalo. Teve aniversário aqui, ó, no Estádio do Café, hein? Parabéns para você. A dona do pedaço lá em Londrina foi a Macaca, para decepção do aniversariante. Aumenta a Ponte Preta! Marquinhos, o nome do gol. Agora, vamos trocar da segunda divisão para Primeirona. Vai aqui, troca de lugar. E os dois técnicos que trocaram de lado recentemente se reencontraram com as ex-equipes ontem pelo Brasileirão. A Chapecoense vem para Goiânia com o Ney Franco, que conhece o Goiás, para enfrentar um Goiás que tem o Claudinei, que no ano passado esteve na Chapecoense e ajudou o time na luta contra o rebaixamento. Interessante, né? Esse confronto de técnicos também, cada um de um lado, aquela lei do ex. Essa lei do ex começou favorável para o Claudinei Oliveira, quando o VAR flagrou o pênalti de Márcio Araújo em Léo Senna. Na cobrança, Kaique fez 1-0 para o Goiás. Ney Franco também queria beber da mesma fonte da lei do ex, quando Rafael Pereira cabeceou para o fundo da rede. A Chapecoense empata no Serra Dourada, tudo igual. Com a expulsão do Bruno Pacheco, sobrou espaço para o Jefferson soltar o pé e colocar o time da casa de novo em vantagem. Belo gol, hein? E depois que ele foi cruzar, a bola desviou no braço do Gum. Mais um pênalti pro Kaique converter. O Goiás confirma a vitória. Pacotão caprichado. Trilha sonora e tudo, né? Adorei. Bora falar da Escolinha? A Escolinha viajou pelo mundo dos esportes. Na tela aqui pra vocês. Primeiro vinheta, depois coloca em tela cheia, bonitinho pra vocês. Alô, Luciano Burti, por favor, dar aulas para Takuma Sato, falando de Fórmula Indy. Atropelou o mecânico. Ó, o mecânico, depois das informações, né? Tá tudo segundo bem? informações, tá tudo bem com o mecânico, tudo certo, mas o Takuma Sato, japonês, eu acho que ele errou ali um pouquinho a direção. Falando em atropelamento, agora em outros esportes, no cricket. Tá lá, bonitinho, rebatida. Aí o jogador inglês Jason Roy foi correr ali pro seu canto e aí atropelou quem? O árbitro da partida. Tá vendo? Fica olhando a bolinha, vendo o adversário, esquece o árbitro. O árbitro também ficou bem, deu um sorrisinho ali no final. Olha o armário que atropelou. Doeu. Doeu. Agora falando, Mona, ainda bem que você gosta de futebol. Ainda bem que você tem a ideia, uma noção que jamais deve fazer isso. Meu Deus. Você tá falando da Major League Soccer lá nos Estados Unidos. São José empatou com o Dallas em 2-2. Só que aí o goleiro argentino... Meu Deus. Enfim, Daniel Vega. O que aconteceu? Próxima vez, você de casa, que vai mandar o Mona Lisa da rodada, vai fazer os gols, mas você vai olhar bonitinho, né? A bola no pé, pé na bola,
para não entrar na escolinha do Hora 1. Nem vovó faria isso. Opa! Falando em vovó, papai, vovô, família toda, todo mundo gravando os filhos, os netos. Os corujas, né? Os corujas. Gravando todo mundo na Mona Lisa da rodada e mandando pra gente lá na página do Hora 1. Ai, que legal. A família em peso. Família Hora 1 aqui pra vocês. Primeiro, a gente vai pro Rio de Janeiro, Volta Redonda. O pai Júnior mostra aí o Lucas Santana, de 11 anos, Volta Redonda, Rio de Janeiro, fazendo esse golaço aí. Aí a gente vem aqui para São Paulo, aqui na Baixada, em Santos. O Paulo Henrique, de apenas 5 anos, conhecido como Paulinho. Que lindo gol. Você vê que tem uma outra bola aqui, mas era só a miragem, tudo bem. O mais importante é o Paulinho. E aí temos o Joivon Ferreira, é o pai, mostrando o Eduardo Ferreira. Lá de Goiás, Jussara, Goiás. Um golaço, né? Demais, Um beijo pra mamãe Cláudia também, que fez questão de mandar pra gente aqui. Maravilha! Vem cá, então vamos juntar os meus craques. Um entra na escolinha, outro na Mona Lisa. Os nossos papos todos no Globoplay, notícias da sua região e depois o Bom Dia Brasil. Uma ótima terça-feira pra você. Amanhã tem mais. Claro, amanhã às 4 da manhã. Acorda, menino e menina, como diz nossa Ana Maria Braga. Beijo. Você quer?